Pronto, agora eu estou ao vivo. Muita boa noite para vocês que estão aqui, né, para acompanhar o último dia da semana de live. Vamos esperar o pessoal entrar aí para oficialmente falar que estamos começando. Ó, o Leandro já entrou, vamos esperar a galera entrar aí. O último dia, pessoal, o último dia. Foi muito bacana essa semana que passamos aí. Tem gente vindo no direct do meu Instagram falando sinceramente, muito bom, ansioso com a live de hoje e tudo mais. Então, assim, tá sendo transformador, tanto para quem tá acompanhando, como também para mim, que estou aprendendo muito aqui. Desde segunda-feira aí nesse batidão, live todo dia. Espero que vocês estão gostando e em breve vamos fazer mais, né? Eu gostei bastante de fazer isso aqui. Quem me acompanha sabe que eu não fazia tanta live, mas, né, eu vou pegar o costume de fazer mais live. Só esperar o pessoal entrar aí, já vamos aceitar o Leandro Cabral, do canal 500 Pratas, para finalizar com chave de ouro essa semana, né, de lives. Léo Silveira já tá aí, Hilton Antônio já tá aí, boa noite para vocês. Domingão aí, né, com a família, como é que foi o domingo de vocês? José Duarte Júnior, já vou aceitar aqui o Leandro para começarmos o bate-papo. Vamos ver aqui. Alô, Lucas. E aí? Beleza? E aí, Beleza, cara? Como é que tá seu domingo? Opa, só vai, né? Estamos aí para bater um papinho, falar um pouco de investimento. Bora falar. Cara, primeiramente, obrigado por aceitar, né? Já vai ser nossa segunda live. A primeira foi sensacional, tá no meu feed lá para quem não viu. E essa tenho certeza que vai ser, né, muito engrandecedor para quem acompanhar aqui a gente. Obrigado por aceitar o convite. Ah, legal, cara. Eu que fico feliz aí pelo convite, né? Sempre é bom, sempre que a galera chama, eu fico bastante feliz porque é uma forma, né, de mostrar que reconhece o nosso trabalho aí, acompanha o nosso trabalho. Então, eu vou, assim, muito feliz participando da live que a galera vai chamando aí. Então, obrigado por lembrar de mim e me chamar aí. Vamos dar uma aula legal aí pra galera. Tamo junto, tamo junto. Então, desde que a última live que a gente fez, chegou muita gente nova aqui no perfil. Então, assim, é difícil, mas caso alguém não conheça o Leandro, está presente aí, né? Fala um pouco sobre você. Pois é, faz um tempinho já que a gente fez a última live, né? Temos que fazer mais, não dá para deixar perder, não dá para perder o costume, né? Verdade. Então, eu tenho perfil aqui no Instagram, tenho o canal no YouTube, né? Que é 500 Pratas. A gente começou esse trabalho lá em 2018, foi meu primeiro vídeo no YouTube, a gente já fez 3 anos. E, cara, comecei falando ali sobre o que eu fazia, né? Como eu investia, a forma que eu investia, a minha história com o dinheiro, as alegrias e as decepções que eu tive com o dinheiro e o que eu fui aprendendo. Fui levando isso aí para as pessoas e a gente está aí. Hoje já, até inclusive essa semana, o canal no YouTube lá bateu 10 milhões de visualizações. Então, tem bastante gente acompanhando já, 170 mil inscritos, tá bem legal aí. Muita gente acompanhando o 500 Pratas. Né? Top, parabéns mesmo. Então, assim, quando você começou a falar Valeu. sobre, na verdade, para ficar mais fácil a pergunta, há quanto tempo você investe? Comecei a investir para você entender assim, né? Porque muita gente pensa assim, investidor é coisa para rico, é coisa para quem tem dinheiro, né? Ou é coisa para quem tem muita experiência no mercado financeiro. E não é nada disso, né? Eu sempre digo assim que eu sou um brasileiro como qualquer outro brasileiro. E eu estava numa época muito boa ali em 2011, 2012. Eu trabalhava como piloto de avião, então eu estava ganhando bastante dinheiro, assim, era uma profissão que pagava bem naquela época, tal. Até hoje paga, assim, né? Quem pilota avião aí é um cargo de responsabilidade, então você acaba ganhando bastante. E aí, cara, eu peguei uma crise ali entrando em 2013 e eu me apertei muito e eu fiquei sem dinheiro mesmo, eu me enrolei em dívida, estourei cartão de crédito, foi bem punk assim a situação para mim. E aí foi quando eu pensei, cara, não é possível, bicho, eu já ganhei bastante dinheiro e eu precisei levar um tombo para aprender a mexer com dinheiro, porque eu torrava tudo. Se eu ganhava 1.000, eu gastava 1.200, se eu ganhava 10.000, eu gastava 11, e eu ia torrando tudo. Então, em 2013 ali, quando eu vi que o dinheiro não era infinito, né, que ele acaba, como qualquer outra coisa, eu pensei, pô, não é assim que funciona. Eu preciso
guardar um dinheiro, fazer uma reserva, eu preciso me organizar. E eu comecei a pesquisar sobre como sair da dívida, né? Como eu vou sair da dívida, como... E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu não li sobre isso, só isso. Eu li várias outras coisas sobre educação financeira. E a minha mente foi abrindo para a educação financeira. Eu acabei virando um poupador, comecei a investir na renda fixa, continuei estudando, fui aprendendo sobre renda variável. E quando eu organizei a casa ali para o final de 2013 para 2014 ali, quando eu estava organizando a casa, eu já estava começando a botar alguma coisinha na renda fixa e aí eu comecei a investir na renda variável, né? Fiz umas cagadas em 2014, 2015, eu acho que é normal para quem está começando, é sempre o processo de aprendizado até você ter uma estratégia, você dominar uma estratégia, você identificar o que você quer com a Bolsa de Valores, né? Mas eu sei que eu fui evoluindo, fui aprendendo e, cara, quando eu descobri, assim, o quanto é interessante o modelo de investimento a longo prazo, dividendos, eu foquei muito nisso, né? E daí, de 2014 para frente, eu comecei a buscar formas de ganhar mais dinheiro, desenrolar projetos, tal. Participei de empreendimentos que eu pudesse levantar o maior recurso possível para criar o meu patrimônio. E aí, de lá para cá, não parei mais. O patrimônio vem crescendo, liberdade financeira batendo na porta aí. E muito legal, cara. Top. Então, assim, digamos que você esteja aí já uns 7 anos investindo, 7 para 8 anos ali nessa caminhada. Isso. Eu digo assim, que eu comecei a estudar sobre investimentos faz uns 8 anos e eu comecei a botar o pezinho na renda variável faz uns 7 anos. Então, mais ou menos com 4 anos investindo na renda variável, você decidiu abrir um canal e falar isso para as pessoas. Teve alguma coisa que te motivou a falar isso para alguém? Às vezes, assim, a maioria dos motivos que eu vejo pessoas falando na internet é porque não consegue nem, às vezes, falar para quem está ao seu redor. Comigo foi assim. Quando eu ia falar para alguém ao meu redor, que eu convivo aqui na minha cidade, eu via muita dificuldade da pessoa entender. Então, na internet, eu consegui alcançar mais pessoas. Eu não sei se foi assim com você. Exatamente, cara. Quando eu comecei a ver assim o quanto era maravilhoso investir em renda variável, porque renda variável o brasileiro ele tem aquela visão assim de que é algo arriscado, né? Nossa, é cassino, vai perder tudo. E na verdade não tem nada disso, né? É Tornar sócio de arriscado. é arriscado, mas não seria não. Ou então melhor, falando melhor ainda, dependendo do governo com o INSS, não é arriscado? Exatamente. E aí eu vejo assim, ó, tem várias formas de você investir através da Bolsa de Valores. E realmente tem formas muito arriscadas. E eu acho que é por isso que as pessoas, a Bolsa de Valores criou essa fama, né? De que, é muito arriscado e tal. Porque tem muita gente que chega pelo caminho errado. Agora, quando eu comecei a investir, que eu descobri a forma de longo prazo, se tornar sócio de boas empresas, aquilo foi me ajudando a conquistar a minha aposentadoria. E é por isso que eu puxava, eu busquei várias formas de ganhar mais dinheiro num tempo mais curto para que eu conseguisse acumular o meu patrimônio mais rápido. E eu consegui fazer isso, assim, foi bem legal. E a gente acumulou, minha esposa, a gente trabalhou junto, né, nisso aí, né, a gente conseguiu acumular um patrimônio. E quando eu estava ali em 2018, começando meu canal, eu digo assim que eu estava no ponto de virada, que eu estava vendo a liberdade financeira chegar. E o que eu considero liberdade financeira? É quando os proventos, os dividendos que eu recebo, o retorno que eu recebo dos meus investimentos, eles se igualam ao meu custo de vida. E a gente estava conseguindo isso ali em 2018 e eu pensava, cara, olha que louco isso, eu estou com 30 anos e praticamente aposentando aqui. E as pessoas precisam saber disso. E aí nós tentávamos falar isso para as pessoas, para os conhecidos, amigos, né? E ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. As pessoas acham que só falam, bolsa é arriscado. Aí eu pensava, mas não é possível. Alguém tem que querer escutar isso. E aí eu ficava pensando como eu vou falar. E eu pensava na internet, mas até então eu não tinha cogitado ainda em abrir um canal no YouTube. E ao mesmo tempo, cara, eu era professor do Senai lá atrás, antes de eu me tornar piloto de avião, em 2010, até 2011 ali, eu dei aula no Senai. E aí eu pensava, cara, que vontade de dar aula, porque eu sempre dei aula em sala de aula, né? Depois do Senai eu dei aula de aviação e tal.
E eu já estava uns 3 anos, mais ou menos, fora da sala de aula. E aí, unindo essa vontade de voltar para a sala de aula, com essa vontade de mostrar para o brasileiro como é possível se aposentar com a Bolsa de Valores, eu pensei, achei uma saída. Eu vou botar um canal no YouTube. Assim eu posso dar aula, não dentro de uma sala de aula, mas eu dou uma aula na frente da câmera, gravando as minhas aulas, e eu falo daquilo que eu tenho vontade de falar que as pessoas não querem ouvir. Alguém na internet deve estar a fim de ouvir isso. E comecei a jogar os vídeos no YouTube. Então foi assim que começou, assim, que desenrolou. E, cara, eu fiquei surpreso. Eu realmente, assim, quando eu botei meu primeiro vídeo no YouTube, o meu intuito era ajudar algumas pessoas e matar minha vontade de dar aula. E eu não imaginava que isso se tornaria um projeto, uma empresa. O 500 Pratas começou com um canal, a gente virou uma escola de investimentos. Hoje somos uma empresa lá com quase 10 pessoas trabalhando. Então, a turma finalizou agora, né? As vagas. Ainda quem quer entrar. exatamente, exatamente. Na semana passada a gente abriu mais uma turma. Sempre a gente sempre deixa aberto, né, para quem quiser entrar, fazer os treinamentos e tal. Só que quando a gente faz um evento assim, a gente acaba dando bastante desconto. Então, na semana passada a gente estava com desconto legal aí, e entrou vários alunos. A gente já está com mais de 7 mil alunos. Então, assim, cara, foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu fico muito feliz em ver que o brasileiro está se atentando para as novas possibilidades, não quer ficar dependendo só de um governo, ficar dependendo do INSS, né? Então, pô, hoje a gente tá lá com 170 mil no YouTube, 7 mil alunos, então, cara, realmente as pessoas estão acordando para novas formas de conquistar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, e a gente está aí, né? A gente está aí para ensinar as pessoas a conquistarem isso, nas lives, nos treinamentos, nos vídeos que a gente faz, que eu faço, que você faz. Eu acho que assim, o trabalho que a gente vem fazendo na internet aí, talvez tenha ajudado muito também, né, a despertar o interesse do brasileiro aí para novas formas de liberdade, né? Não, tipo assim, foi uma baita virada de chave num período até que, digamos, rápido, né? Você saiu ali devendo para um independente financeiro em 5 anos, 6 anos, basicamente. E assim, às vezes, Isso. o brasileiro comum, porque assim, tem pessoas que comentou no meu vídeo, cara, semana passada, que eu falei assim, pô, eu vou te ensinar no meu treinamento e tudo mais, você construir uma aposentadoria milionária. Ele falou assim, ah, beleza, mas como que um brasileiro comum consegue fazer isso? Cara, se você pegar o que é descontado do INSS, fazer uma continha básica de juros compostos ali, o 35 anos de contribuição do INSS já dá uma aposentadoria milionária, já dá um patrimônio milionário. Então, assim, é para todo mundo investimento. Bato muito nessa tecla, é para todo mundo. E a sua estratégia, que é a mesma que eu sigo, né? Eu fiz o seu curso e tudo mais. Cara, vem ser um dos melhores mentores que eu tive aqui para ter essa visão previdenciária. Porque muitas pessoas falam sobre a bolsa de valores, buy and hold e tal, mas poucas realmente pensam, né? Que realmente o patrimônio é para gerar renda. Tanto é que tem aquelas pessoas que ficam colocando regra ali no mercado, regra nos investimentos. E quando você pega para se prender nisso, você esquece totalmente a questão da geração de renda. É poucas pessoas que batem nessa tecla, né? E eu acho que o melhor ponto para incentivar alguém a investir é saber que quanto mais ela investir, mais independente ela se torna. Porque se você confiar apenas, por exemplo, na valorização de um ativo, beleza, mas daqui 30 anos você vai fazer o quê? Vai vender os seus ativos e tudo mais, vai comer aquele patrimônio ali? Não. E você não vai aproveitar só daqui 30 anos. Ao longo da caminhada, você está recebendo renda constantemente. E poucas pessoas batem nessa tecla. Mas, assim, você, com essa filosofia buy and hold, para quem não sabe, né, se quiser falar um pouquinho sobre ela, o foco dela e tudo mais. Não, é isso, cara. Como eu tava falando no começo, assim, né? A Bolsa de Valores tem várias formas de você investir. E a forma que eu sigo, que eu vi que funcionou para mim, é o quê? Eu selecionar na Bolsa de Valores empresas de qualidade que eu enxergo que nos fundamentos dela elas vão permanecer vivas, funcionando, gerando lucro, gerando emprego, gerando receita. Então, se eu me torno sócio de uma empresa dessa, eu não tenho como correr risco, como perder. Claro, qualquer negócio, né, até mesmo uma empresa grande, ela vai ter um risco. Mas quanto mais qualidade essa empresa que eu invisto tem, menor o risco que eu corro. Então eu vejo que, para muita gente, a Bolsa de Valores é o fim, né? A pessoa acha que ela vai investir na Bolsa de Valores para tirar dinheiro da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o objetivo final. Para mim, mais bate na tecla é isso que você falou agora, realmente. Ganhar dinheiro. Para mim, cara,
Para mim, assim, a Bolsa de Valores, ela não é fim, ela é um meio, ela é simplesmente uma ferramenta que permite eu ter acesso a bons negócios, que são essas empresas. Então, a Bolsa de Valores, eu não posso dizer que ela é arriscada, porque como que uma ferramenta que simplesmente me permite comprar ou vender uma empresa que eu quero, ou me tornar, ou deixar de ser sócio de empresas, como que uma ferramenta que só me permite isso é arriscado? Não existe risco nenhum. O risco está em eu escolher uma empresa errada e essa empresa falir, por exemplo. Aí o patrimônio que eu tenho investido nessa empresa, eu posso perder, né? Agora, se eu invisto numa empresa de qualidade, cara, independente se o preço está subindo, se o preço está caindo, eu continuo sendo sócio daquela empresa com o mesmo número de ações que eu comprei. Então eu não vejo risco nisso aí. Logo, a minha forma de investir, que é a forma buy and hold, que eu adaptei a algumas coisas, criei uma forma muito pessoal de investir, que eu chamo de estratégia 500 pratas, né? Dentro da estratégia 500 pratas, então, eu seleciono essas empresas de qualidade e que me paguem dividendos. Por quê? Porque o que são os dividendos, né? Uma empresa, ela gera sua receita, parte dessa receita se transforma em lucro, né? Tira todos os custos, o que sobra é lucro, o lucro vai para o caixa. O caixa de uma empresa, ela tem duas opções. Ou ela reinveste no próprio negócio, para a empresa continuar expandindo, ou se ela não quer expandir, não é o objetivo da empresa, ela distribui esse lucro para seus acionistas. Então, se eu sou um dos acionistas, eu vou receber a minha parte, que eu tenho direito desse lucro, que a empresa gerou. Logo, veja a lógica, baseado nisso que eu falei, é você comprar várias empresas de qualidade que deem lucro, cada vez mais lucro, lucros crescentes, né? E que distribuem dividendos. Pronto. Quando eu faço isso, cara, eu vou acumulando um patrimônio cada vez maior dentro das empresas e cada vez eu vou recebendo mais dividendos. Chega um momento que esses dividendos pagam todas as minhas contas. E aí eu estou aposentado. Então essa é a minha estratégia. Aí eu vejo a galera assim, porque subiu 10%, porque era R$ 50, foi para 60. Cara, dane-se. Porque estava em 50 e chegou em 30. Será que eu vendo? Eu não vendo. Por quê? Para entrar nessa empresa se tiver nesse preço intrínseco de exatamente tal centavo daquela ação. Eu vejo muita gente fazendo isso. E deixa de se tornar sócio de boas empresas porque coloca essas regrinhas assim. Igual eu tava conversando essas regrinhas. O Pete falou assim, eu odeio cagador de regras. E eu concordo com ele. Quando você envolve uma questão séria, como é o seu futuro, quando você envolve o seu patrimônio, que é ele que vai te dar uma qualidade de vida, não tem que ter essas regrinhas assim. Como que pode um número exato, né, de um código de uma empresa definir se você vai ser sócio dela ou não? Cara, a empresa vai crescer durante 5, 10, 15, 20 anos, para sempre gerando lucro e tudo mais. Muita coisa vai mudar. Então, eu sou totalmente contra essa questão de, eu não entro porque subiu ali, né? Então, não vou entrar nessa empresa. E assim, em relação a dividendos, Leandro, a gente sabe que quando a empresa não distribui dividendos, investe nela mesma, também é algo bacana para o acionista. Porque ela cresce, ela investe nas suas operações, e isso reflete no preço das suas ações. E nós, como acionistas, temos nossas ações valorizadas. Na sua análise, você em algum momento deixa de se tornar sócio de uma empresa por conta de uma porcentagem de dividendos distribuído? Ou você pensa assim, não, ela não é porque não está distribuindo 1% de dividendo agora que eu não vou me tornar sócio dela? Qual a sua visão sobre isso? Eu vejo assim, o mais importante, Lucas, é a gente entender o negócio que a gente está investindo, né? Então, assim, se eu estou numa empresa, eu já entendo a política de dividendos dela, a política de distribuição dela. Né? Tem empresa que tem uma política de distribuição de 100%. Tem uma empresa que ela só distribui lá o mínimo que é lei, né? Que é 25% lá se ela estiver dando lucro. Tem empresas que decidem distribuir 50%. Então, quando você acompanha uma empresa, você estuda ela, você lê os relatórios dela, você entende qual é a política de dividendos. E aí, você decide se quer ser sócio ou não. Então, eu, por exemplo, eu acabo escolhendo mais empresas que pagam mais dividendos. Por quê? Porque eu quero que essa renda venha para o meu bolso para eu manter a minha liberdade financeira, a minha aposentadoria. Eu quero o dinheiro pingando todos os meses na minha conta. Mas isso não quer dizer que eu não tenho também empresas que distribuem pouco hoje. Por quê? Porque tem várias empresas no Brasil de muita qualidade
que elas estão em momento de crescimento ainda. Então, como elas estão em momento de crescimento, elas não podem pegar todo esse lucro e soltar na mão do acionista, porque senão elas não vão ter dinheiro para investir em tecnologia, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir em Aumentar novas mais, máquinas. né, por exemplo. Então, elas precisam segurar uma parte desse dinheiro. Só que essas empresas, elas são projetos excelentes. E quando chegam lá na frente, que elas já tiverem crescido, se der tudo certo, elas não vão mais ter para onde crescer e faz o quê? A política de dividendos dela acaba mudando e elas aumentam a distribuição. Se você for ver, todas as grandes empresas hoje que são pagadoras de dividendos, elas passaram por isso no passado. Há 10, 15, 20 anos atrás, elas eram empresas menores, de crescimento, que seguravam uma boa parte do caixa. Hoje, como elas não têm mais para onde crescer, elas vão distribuindo os dividendos para o acionista. Então, como o meu patrimônio é muito de longo prazo, tem empresas que ainda não são gigantes distribuidoras de dividendos, mas eu enxergo que elas estão nesse caminho. E daqui a 5, 10 ou 15 anos elas serão. E eu já estou montando a minha posição nelas também, visando esse longo prazo. Top, bacana, cara, é isso aí. Por exemplo, eu tenho ações de Banco Inter. Eu comprei ali, na verdade foi a única empresa que eu comprei pós-IPO. Então, assim, há uns 2 anos já eu comprei. Poxa, eu paguei na época, meu preço médio nela acho que tá R$ 14, algo assim. Eu acho que eu investi mais ou menos R$ 800 nele. Hoje os 800 dá mais de R$ 5.000. E se eu puxar dividendos recebidos, cara, foi quase nada. Entendeu? Foi quase nada. Uhum. Então eu tento mesclar. Mas se você pegar e olhar minha carteira, tem muito mais empresas de dividendos. Mas como eu fiz a escolha lá atrás de colocar o Banco Inter, que é o Small Cap, poxa, quando eu investi nessa empresa, eu olhei, cara, ela tá chegando a 1 milhão de correntistas nessa empresa. Hoje tem mais de 3 milhões de empresas. Tá crescendo demais. Quem vai saber se daqui 10, 15, 20 anos esse Banco Inter tá super consolidado e vai começar a ser um distribuidor de dividendos, né? Distribuir bastante proventos. Exato. Então, assim, mesmo que eu prefiro mais empresas de dividendos, empresa que distribui mais, eu não optei por vender aquela empresa, porque, pô, eu sou sócio dela. Assim como eu, né, tô ganhando ali com a valorização, aí eu vou vender agora, pô, já tá bom, já aqui tá bom. Aí daqui 10, 15, 20 anos eu vou olhar, cara, se eu não tivesse vendido e tudo mais, né? Então isso aí é até um grande fã do Warren Buffett e do mentor dele. O pessoal fala assim, por que o Warren Buffett ele é mais rico que o seu mentor? Muito mais rico que o seu mentor e tudo mais. Porque ele percebeu isso. O mentor comprava empresas, né? Quando valorizava e tudo mais, ele vendia. E o Warren Buffett percebeu que mesmo após a venda, ela continuava crescendo. E esse foi o diferencial que fez ele ter um patrimônio bilionário dos maiores investidores do mundo aí. Então é aquela coisa, pô, não cague regras, né? Tem uma visão ali mais né, amadurecida sobre essa questão aí de analisar empresas, né? Exatamente. Você tem que... O segredo é você entender o que você está investindo, aonde você está colocando o dinheiro. Aí você vê se aquilo faz sentido para você ou não, né? Porque tem empresas que eu vou entender o funcionamento, para mim vai fazer sentido, para você já não. E o contrário também, né? Tem empresas que você tem em carteira e eu não gostei disso aqui. Então não tem nada errado, porque investidores eles pensam com a cabeça diferente. Se todo mundo pensasse igual, todo mundo compraria só a mesma empresa, né? E as outras não teriam espaço na bolsa de valores. Então é super normal a minha carteira ser uma, a sua ser outra, na discordar de algumas empresas. Agora, a questão não é essa, não é a gente discordar. A questão é você entender aonde você está colocando dinheiro e ver se aquilo faz sentido para você. Se faz, vai ser feliz, coloca o seu dinheiro ali, vai montando seu patrimônio. Isso é bacana, porque assim, o que o Leandro ensina, né, na escola de alunos dele, o que eu também vou ensinar no meu treinamento que vai abrir vaga amanhã, é você pescar, você fazer suas próprias escolhas. Com base no seu conhecimento, você definir, criar uma carteira para você, com seu perfil, com sua ideologia, porque igual o Leandro falou, ninguém concorda com todo mundo, né? Então você não precisa ficar dependendo de escolhas, dica quente, né? Eu acho que você recebe muito em direct. Exato. A pessoa manda ali só um código, manda o código da empresa, o que acha? Vai dar bom? Sei lá o que e tal? Não precisa ser assim. Você mesmo pode ter o conhecimento e pescar o seu próprio peixe. Seria o mais correto a falar. Né? Então, Leandro, outra coisa que eu queria falar, para quem está começando agora, né? Talvez você se identifique com algumas coisas que aconteceu no seu começo. Qual você acha ali que é a maior dificuldade para quem está iniciando agora e quer começar ali, adquirir o conhecimento para começar a investir e construir, né, a sua aposentadoria milionária através dos investimentos? Cara, eu vejo assim, a maior dificuldade que talvez eu tenha passado lá atrás, e eu vejo que a maioria dos novos investidores passam, é mindset. Ou seja,
é a configuração da mente, é você estar preparado para entender o funcionamento da Bolsa de Valores. Porque a pessoa que ela chega nesse mundo, tem muita gente que está chegando agora no mundo dos investimentos, né? Mais de 60, 70% dos investidores no Brasil, na Bolsa de Valores, tem menos de 2 anos de experiência. E muitas vezes 2, 3 anos é o prazo que se leva para você blindar o seu mindset, para você entender como funciona uma estratégia. E aí o que acontece? A gente tem um marketing muito pesado nesse mercado financeiro em cima da especulação. Porque é interesses de muitos, né? A especulação, ela dá muito dinheiro para a corretora, a especulação, ela dá dinheiro para a casa de análise, a especulação, ela dá dinheiro para o site de notícias sobre investimentos. Então, ninguém quer que você seja um investidor de longo prazo. Ninguém quer. Por quê? Porque isso é bom para você, não é bom para as empresas do mercado financeiro que giram milhões e milhões de reais todos os meses aí. Então, o marketing é muito forte em cima da especulação. E quando a gente fala de especulação, a gente tem que falar, por exemplo, de valuation. A gente tem que falar de preço. E eu vejo que o cara, ele chegou na Bolsa de Valores, ele fica hipnotizado com a palavra preço justo de ação. E eu acho que é por isso que tanta gente é preocupada com preço. Eu vejo assim, cara, as pessoas vêm dizer assim, Leandro, eu vi que você dá curso de investimentos, eu vou conseguir descobrir o preço justo de uma ação? Eu digo, porra, cara, tem tanta coisa para você aprender, para você se tornar um investidor, que quando você descobrir todas essas coisas, você vai pensar assim, cara, eu esqueci de estudar o preço, mas não me importa. Porque você sabe que existem outras coisas por trás. Agora, as pessoas, elas não conhecem, elas não sabem fazer análise de uma escolha de uma ação, a gestão de um patrimônio, elas não sabem entender o fluxo de uma empresa, o fluxo do dinheiro dentro de uma empresa, e elas ficam assim, ó, hipnotizadas, bitoladas com o preço justo, cara. E isso aí acaba atrapalhando muito. Por quê? Porque enquanto você está muito focado no preço justo, se você paga 40 numa ação e no outro dia ela está 38, aquilo te dá uma sensação muito desgostosa, preocupante. Se no outro dia ela vai para 35, você começa a se desesperar. E se na próxima semana ela vai para 30, você vende. Você faz tudo errado. Por quê? Porque você fica assim, ó, olhando preço. Enquanto isso, tem um monte de coisa que investidores experientes, como eu, como você aí, que se desenvolveu, acompanhei a tua trajetória começando ali, ó, você se desenvolveu muito nos últimos anos aí e, cara, aprendeu a investir, né? Hoje é um investidor aí que pensa como os grandes. E você sabe, na experiência que você tem hoje, e já está ensinando a galera aí, que, cara, quando você entende tudo que existe por trás, que você pode conhecer para ser um investidor, você não fica se preocupando com o preço. Tem vezes assim, cara, que eu vejo a galera falar, putz, cara, por que tá caindo tanto as ações do Itaú, por exemplo? Meu, você viu que o Itaú não para de... Cara, e daí eu tenho o Itaú em carteira, e eu nem sei que preço tá, eu digo, mas tá caindo, que preço que tá? Ah, tá 30. E quanto que estava mês passado? Eu não sei, eu não conheço a variação do preço dos ativos. Por quê? Porque eu não fico olhando isso. Eu me interesso em olhar o quê? Qual é o lucro que o Itaú está dando? Quanto que ele está colocando de provisão de devedores duvidosos? Quantos clientes ele tem? Essas coisas, cara. Assim, por que ninguém chega e fala assim, cara, você viu aquela empresa lá? Nos últimos 5 anos, o lucro líquido dela caiu tantos, ou então, nos últimos 5 anos, tal, né? Ninguém fala isso. E outra coisa, sem falar isso, que tem todo um fundamento por trás, se você começa a entender um pouco ali, o básico da contabilidade, das demonstrações e tudo mais, além de você esquecer essa questão de preço justo e tudo mais, você vê que, digamos que esquece tudo. Pô, não sei contabilidade, não sei entender demonstrações, beleza. Mas assim, conversando aqui com você, se você esquecer o preço, você já lembra que tem uma empresa funcionando lá, independente desse código que está sendo negociado. Não é o YouTube 3 que vai demandar se as agências do Banco Itaú estão abertas ou não, estão gerando lucro ou não. Então, só da pessoa ter essa visão, pô, já está na frente de muita gente aí que fica, né, diariamente. Pô, eu vejo conteúdo, eu vejo canal que posta diariamente 3 vídeos por dia, preço justo de tal ação, preço intrínseco de tal ação. Pô, mudou um pouquinho, já vai lá, posta o vídeo e tudo mais, assim. É legal a pessoa falar sobre investimentos. Quanto mais pessoas falando sobre isso, melhor. Mas por fazer esses títulos chamativos e tudo mais, atrai as pessoas, e essas pessoas que assistem são influenciadas e acabam pensando igual. Mas a melhor coisa que a pessoa sabe o que eu vejo, Lucas? Assim, ó, a gente está
num ciclo vicioso esse negócio aí de preço justo. Por quê? O camarada chegou na Bolsa de Valores. Ele é bombardeado pelo marketing vendendo especulação. Especulação, a gente precisa falar de preço justo, né? Aí, as pessoas que chegaram e receberam essa avalanche desse marketing todo aí, elas já entendem que preço justo é importante. Aí o camarada que ele tem um canal no YouTube, por exemplo, que ele não está preocupado em educar realmente as pessoas. Ele está preocupado com isso aqui, ó, porque o YouTube paga bem, né? Um canal, a gente sabe, a gente tem canal no YouTube. Se eu faço vídeo para bombar, eu vou ganhar muito. Eu ganho 5. Eu já fiz vídeo de bombar lá, que bombou, que eu ganhei lá num mês $3.000, por exemplo, né? Então, porra, isso é dinheiro pra caramba, cara. Assim, se a gente for comparar o salário médio do brasileiro. Então, se eu faço vídeos que bombam no YouTube, eu ganho dinheiro pra caramba. E quais são os vídeos que bombam? Vídeos que eu falo de preço justo, né? Então, qual é o foco? Eu, por exemplo, qual é o meu foco? O meu foco é ensinar as pessoas, né? Eu tenho uma escola de investimentos, 500 pratas, e eu monetizo o meu trabalho através da minha escola, ensinando as pessoas. O meu canal no YouTube tem muitos vídeos que não bombam. Por quê? Porque eu trago conteúdo didático, eu vou lá, ensino, faço a parte chata, que a pessoa, aquilo que a pessoa precisa aprender para de fato se tornar um bom investidor. E aí, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu não preciso falar de preço justo. E não é atrativo. Então veja que a galera está presa nisso. A galera é bombardeada pelo marketing, entende que preço justo é importante. Aí o youtuber entende que falar de preço justo é o que vai dar dinheiro, e ele só fala de preço justo. Aí o mundo dos investimentos gira em torno de preço justo. Mas é uma prisão que tem ali para gerar dinheiro, cara. E não é o que realmente importa para você se tornar um investidor. Então você tem que aprender a fugir da manada. Não, essa questão, a gente posta vídeo no YouTube e cara, sinceramente, concordo 100%. Se eu pegasse meu tempo e fazer só vídeo que bomba, pô, às vezes pode até bombaria, o canal cresceria e tudo mais. Mas eu não me sentiria em nada realizado. Porque assim, eu posto vídeo no canal lá, falando conteúdo que eu sei que a pessoa não vai dar visualização. Por exemplo, você essa semana, eu preparei um slide falando sobre um ETF lá no exterior, né, olhando ali um pouco sobre ele, investindo no exterior, né, ensinando a pessoa a dolarizar, porque o real está desvalorizando. Fazendo isso, cara, eu sabia que não ia visualização. Quem quer ver um slide de um investimento lá no exterior? Ninguém, poucas pessoas querem ver isso, né? Mas mesmo assim eu posso. Mas é conteúdo de valor, né? É conteúdo de valor. Poucas pessoas veem. Mas quem vê, eu tenho certeza que, né, agregou valor para ela esse conteúdo. Porque, agregou valor. Eu queria fazer videozinho aí só de bombar, todo dia eu vou fazer um vídeo quanto rendeu. Porque no começo do canal, eu fiz um vídeo quanto rendeu tantos em ações. E ali eu expliquei sobre, pessoal, estou mostrando aqui para vocês, só que não é esse o intuito. Expliquei tudo sobre buy and hold, né? Expliquei. E o vídeo, tá chegando a 100 mil visualizações. Eu poderia replicar esse vídeo e ficar sempre toda semana. Quanto rendeu isso? Quanto rendeu? Mas qual é o intuito disso? Como que eu vou falar assim? Eu ensino educação financeira, eu ensino investimento e a pessoa vai lá, assiste 100 vídeos do meu canal e vai sair com o mesmo jeito de conhecimento do que entrou. Mesmo conhecimento. Então, poucas pessoas. Exatamente. Se eu posto um vídeo falando de um livro, você vê que não dá muita visualização. Mas, né, quem assistiu... A galera quer a dica quente, né, cara? Tanto que a gente vê aqui os canais do nosso segmento aí no YouTube, a maioria é o quê? Falando de ativo específico e de preço, né? Ah, por que a ação tal vai subir? Ah, por que vai cair? Ah, por que tá nesse preço? Então, sempre essa história. A ação tal e o preço tal. Mas isso, cara, a maioria faz por quê? Porque é o que mais dá audiência no YouTube. Pode ver, os vídeos que falam de ativo e de preço são bombados. Então, eu vejo que essa galera do YouTube que faz isso, eles estão mesmo preocupados em aqui, ó, em ganhar dinheiro. E falam que qualquer coisa, mas precisam falar de ativo e preço justo para gerar dinheiro, né? Eu olhei então, nem para ensinar a galera. Eu olhei aqui agora, eu postei um vídeo falando sobre o risco país. E ali falei sobre o MBA Plus, né, o índice, como é que influencia a economia, como saber o risco de levar um calote de tal país. Falei um pouquinho ali sobre a questão dos títulos americanos, por que é considerado o investimento mais seguro do mundo e por que influencia muito, né, se um investidor estrangeiro vai investir em tal país. Deu 400 visualizações. Eu posso assim, cara, o canal tá chegando a 24 mil inscritos. Poderia dar muito mais visualização esse vídeo. Mas eu sei que as 400 pessoas ali que assistiram esse vídeo entendeu. Quando ela ouvir falar de risco país, ela vai saber o que significa, né? Com certeza.
Não, mas é isso aí. O importante é trazer conhecimento de valor. E falando um pouquinho do comentário aqui, eu deixo só o Daniel, do meu Dinheiro Ativo. Abraço para você. Ele mandou um abraço para você, Leandro. Salve Casa Grande. Show! Abraço aí, Léo, Daniel. Léo Silveira, Leandro, já virei seu fã, cara. O Lucas Portillo chegou bebendo uma bebe assistindo uma live top. Esses são os tipos de vídeo que eu Massa. gosto. Ô, Lucas, qual vídeo que você gosta? O quanto rendeu ou vídeo de valor? Kong é 15, Casa Grande Álvaro. Ah, porque pagou tanto de dividendos? Bem assim. Exatamente. Cara, mas é isso aí. Falando um pouquinho mais sobre aqui a filosofia de investimento. Vamos lá. Uma pergunta para você. Qual foi o último ativo, alguma empresa que você se desfez, não deixou de ser sócio dela, teve algum motivo específico? E em que caso que o investidor vai em hold, vai lá e desfaz, né? Deixa de ser sócio de tal empresa? Então, cara, a última empresa que eu me desfiz foi a Cielo. Por um motivo. Quando eu comecei a montar a posição na Cielo, é porque era uma empresa que dava muito lucro, os lucros crescentes, né? Agora eu quero que você que está ouvindo a live preste atenção numa coisa. Eu vou, eu não vou falar em preço em nenhum momento, porque o que fez eu entrar e sair de Cielo não foi em nenhum momento o preço. Então presta atenção que isso aqui vai servir uma aula para você que ainda está bitolado com preço. Então eu Aula fiz uma análise gratuita, pessoal. fundamentalista. Pega o papel e a caneta e anota. Privilégio. Eu fiz uma análise fundamentalista de Cielo e eu vi que ela fazia todo sentido, né? Porque, cara, era muito bonito o gráfico de lucro crescente toda a vida. Então, só que lucro passado não representa lucro futuro. O que você tem que fazer e que eu fiz? Uma análise para ver se ela tinha potencial para continuar dando os lucros. E na época que eu coloquei ela em carteira, lá em 2017, acho que foi 2016, 17, né? Eu realmente achava que sim, porque por toda a expertise que ela tinha para brigar com os concorrentes no mercado e tal. Porém, as coisas foram mostrando que não foi bem isso que aconteceu, né? E o lucro da Cielo começou a estagnar. Quando começou a estagnar, eu já comecei a me sentir desconfortável e eu trabalho com gestão de risco que eu estipulo um peso para aquele ativo conforme eu confio nele. Se eu vou perdendo a confiança, eu vou botando um peso menor. Quando eu coloco um peso menor, o ativo deixa de pedir aporte. Então, quando foi ali em 2018, basicamente eu parei de aportar em Cielo. Por quê? Porque os resultados começaram a me deixar desconfortável. Eu vi que ela começou a dar meio de lado o lucro não ia. E eu comecei a estudar e eu vi que a concorrência estava chegando com ideias inovadoras, né? O Itaú, eu acho assim que ele teve um peso muito grande, porque a rede não precisa dar lucro, a rede é um braço que o Itaú usa para trazer novos clientes. Então, basicamente, a rede não dá lucro, mas traz clientes para dentro do Itaú e aí faz com que o Itaú tenha lucro de outra forma. Então, essa capacidade que um banco gigante tem, de usar uma empresa para trazer como captação de clientes, faz com que atrapalhe as empresas concorrentes, né? E, cara, eu sei que eu fui acompanhando a Cielo e, além de o lucro parar de crescer, o lucro começou a diminuir, e eu fui apertando a minha margem de risco e eu fiquei sem aporte. Como eu fiquei sem aporte, o resto da minha carteira continuou andando muito bem, obrigado, e eu fazendo aporte nos outros ativos, foi indo. A Cielo, que no passado ela chegou a ser ali, acho que quase 4% do meu patrimônio, ela foi diminuindo e ficou perto de 1%. Por dois motivos. Porque o preço dela foi caindo e porque eu nunca mais fiz aporte. A minha carteira continuou evoluindo e eu deixei a Cielo de lado. Mas eu nem aí pro preço, né? O que me interessa é lucro. E aí, cara, eu fiz uma análise acho que uns 2 meses aí, eu até fiz vídeo no YouTube. E eu desisti da Cielo, porque eu acho assim que a Cielo ela pode até parar de decrescer o lucro, ela pode até começar a crescer um pouquinho o lucro novamente, mas eu acredito agora que jamais ela vai conseguir ter a potência que ela era antes de chegar à concorrência. Então isso fez com que a Cielo não fizesse mais sentido para mim e eu decidi tirar da carteira. Tirei da carteira, não me interessa o preço que eu comprei, o preço que eu vendi. Simplesmente no passado eu decidi ser sócio, hoje eu decidi deixar de ser sócio. Eu tive um prejuízo com essas decisões e tirei ela da carteira. Então foi um dos poucos casos aí que eu tiro uma empresa da carteira. Bacana. Não, tipo assim, você preferiu fazer essa escolha e agora tá com tranquilidade na mente quanto a isso.
Porque, por exemplo, quando sai uma notícia lá sobre a questão de pagamento por WhatsApp, a Cielo está envolvida e tudo mais, de repente É, vai se fazer o preço da ação do Cielo 10%, 15%. Pô, quem segue isso fica isso, louco. Fica louco. tá Fica louco. louco, Porque, tá pô, louco. compra, aí cai, vende, aí essa notícia vai lá, subiu, compra de novo, cai. Não, não é assim. Então, por isso que É realmente só porque tem uma ideia. essas coisas, A política é a base de tudo, né? é, o que você tem que entender, assim, né, é que o que importa são os resultados. Porque pode sair uma notícia dizendo, ah, agora a Cielo vai ter parceria com o WhatsApp, vai bombar. Cara, vai bombar é a opinião de algumas pessoas. Agora, se vai bombar mesmo, ninguém sabe. O que vai me dizer isso são os resultados da Cielo no futuro, quando o negócio começar a rodar, tá? Se os resultados pode ser que sejam excelentes, pode ser que não faça diferença nenhuma, tá? Se for excelente, cara, aí é aquela história. Se for excelente e a Cielo bombar o lucro dela e voltar a ser o que ela era, o que que eu assumo daí? Que eu errei mais uma vez. Eu errei quando eu entrei e eu errei quando saí. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente tem que ter lá, por exemplo, 20 ativos na carteira e você acertar 15 das escolhas e errar 5. Se você acertar 15 e errar 5, tudo bem. Você está com um saldo positivo e é isso que te mantém em jogo, né? Então eu estou dando um exemplo aqui de um caso que eu considero que eu errei. E talvez não tenha errado, por quê? Porque eu tomei simplesmente uma decisão de ser sócio e deixar de ser sócio mas no futuro, né? Mas eu errei, eu quero dizer, porque lá no passado eu acreditava que ela seria uma empresa que continuaria dando lucro. E não deu. Então eu errei na minha análise. Agora, esse foi um caso que eu errei. Mas tantos outros eu acertei e continuo acertando. E é só por isso que eu continuo com o meu patrimônio crescendo, me gerando renda, me gerando liberdade financeira. O negócio é acertar mais do que errar no longo prazo. Acertar mais do que errar, pronto. Bacana. Tá, eu acho que o pessoal aqui sabe, né? Você já atingiu seu primeiro milhão e tudo mais, tá na casa de milhões e milhões, dezenas e centenas de alguns milhões. Menos, 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 menos. Não, mas olha só, para quem tá nessa caminhada aí, tem umas pessoas aqui que me seguem, que seguem você, tá nessa trajetória aí, como que foi a sensação de você falar, pronto, agora eu não preciso mais trabalhar para viver. Eu posso trabalhar por opção, eu não preciso estar perdendo tempo do meu dia só para garantir o pão, né, da minha mesa. Como que foi? Quando foi de um dia para noite não foi, porque isso aí é um processo. Quanto mais tempo passa, maior patrimônio cresce, mais liberdade você tem. Mas fala pra gente um pouquinho como que foi a sensação e tudo mais, que mudou na sua vida. Cara, é uma coisa muito massa, porque assim, ó, você é liberdade, né? E no meu canal, o trabalho que eu faço na internet, eu falo muito de liberdade. E quando eu falo liberdade, eu não tô falando só liberdade financeira, é liberdade, qualquer tipo de liberdade. Liberdade é você poder escolher, né? Porque, por exemplo, quem não tem liberdade financeira, não tem escolha, é obrigado a trabalhar. Agora, quem tem liberdade financeira, eu escolho se eu quero trabalhar ou não. Quem não tem liberdade financeira não pode escolher mudar de profissão a qualquer momento, porque pode ficar desempregado. Quem tem liberdade financeira trabalha aqui. Se não está feliz, escolhe outro. Ah, se eu vou demorar para achar outro, não tem problema, porque você tem liberdade financeira. Liberdade financeira é você ter dinheiro entrando na sua conta, trabalhando ou não trabalhando. É dinheiro entrando o tempo todo. Então, cara, essa sensação de liberdade, ela é muito massa. E uma coisa que eu digo assim, isso é utopia, as pessoas pensarem que quando atingir a liberdade financeira vão parar de trabalhar. O cara faz uma conta assim, meu custo de vida é 3 mil reais. Quando eu estiver recebendo 4 mil de dividendos, eu vou parar de trabalhar. Não para. Aí que você começa a trabalhar com muito mais tesão. Por quê? Porque aí você pode trabalhar com aquilo que você gosta. Então tem muita gente assim, cara, que trabalha hoje batendo cartão dentro de uma empresa, 8 horas por dia, e o cara diz assim, meu sonho era fazer isso. Meu sonho era trabalhar com aquilo. Quando você atinge sua liberdade financeira, você vai realizar esse sonho. Porque você não tem medo que aquilo dê errado. Porque Mas se é tudo der efeito errado, dominó. É efeito você dominó, tem porque olha dinheiro. só, você teve a liberdade de começar a fazer isso, e por causa dessa liberdade que você teve, você começou a transformar a vida de várias pessoas. Mais de 7 mil pessoas foram sua aluna. Então, assim, por você ter conseguido alcançar, ter tido liberdade para focar no seu projeto ali, que seria passar a educação financeira, mesmo que no começo foi por hobby, mas gerou uma transformação. Se você não tivesse feito a escolha lá atrás, de Exato, começar em busca dessa trajetória, olha só, quase 7 mil, mais de 7 mil pessoas aí não teriam tido essa transformação. exato. É isso mesmo. Então, cara, essa liberdade, ela é demais. Essa é a sensação que eu digo, assim, a palavra que resume tudo é liberdade. Liberdade é você escolher o hobby que você quer, trabalhar o horário que você quer.
Hoje, por exemplo, assim, eu acabo trabalhando até bastante no 500 Pratas, né? Porque é um projeto que expandiu e tal. Só que também eu vou delegando, né? Eu dou oportunidade para as pessoas. Hoje nós estamos em 8 pessoas no 500 Pratas. Então, eu acabo ficando focado em produzir conteúdo. Produzo conteúdo para a internet, eu produzo conteúdo para dentro da nossa plataforma, para os alunos. Então, continuo fazendo o que eu gosto e dou oportunidade de várias pessoas ali trabalhando comigo. Só que aí, cara, às vezes eu tenho semana que eu trabalho 3 horas por dia, outras semanas eu trabalho 4 horas por dia. Então você ter essa liberdade de trabalhar mais, trabalhar menos, e sem ter aquela preocupação, meu Deus, se eu não trabalhar eu não vou ter dinheiro e não vou conseguir pagar as minhas contas no final do mês, cara, isso não tem preço. Isso é bom demais. Até liberdade geográfica, né? Que você está começando a colocar seu patrimônio lá no exterior. Pô, qualquer coisa acontecer no Brasil, ali Isso, você tem a opção de talvez desfazer de tudo, ir para lá e tudo mais. É uma liberdade sensacional, isso aí. é isso mesmo. E você falou assim que no começo até você gastava mais do que ganhava. E se você conseguiu sair dessa posição, que às vezes muitas pessoas aqui que estão assistindo, ou então, melhor, muitas pessoas mesmo, tá nesse mesmo estado de condição de gastar mais do que ganha, ter dívida, qual dica, como que você ajudaria essa pessoa? Falar assim, ó, eu tô gastando mais do que eu ganho, eu tô endividado, me dá uma luz, me dá aí um ponto que eu poderia começar a mudar esse estado da minha vida. Cara, eu vejo assim, né? O problema do Brasil é cultural, né? As pessoas, elas querem ter mais do que o necessário. E eu costumo dizer aquela frase assim, né? O brasileiro, ele compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta, né? Então isso é uma verdade muito verdadeira no nosso país, assim. E eu vejo que é natural, assim, ó, quando você tá fudido lá, que você não tem dinheiro, você sonha em ter um monte de coisa. Quando você começa a ganhar um dinheirinho, você vai realizar esse sonho de ter um monte de coisa. Porque você acha que a felicidade está em comprar várias coisas. E aí você compra, 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 você gasta todo o seu dinheiro, você vê que você não fica mais feliz por isso. E aí você descobre que a felicidade não está em acumular um monte de coisa. A felicidade está em outros pontos. Para mim, por exemplo, a felicidade está em experiências. Eu vejo que viver experiências é o que mais me deixa realizado. E quando eu descobri isso, cara, eu percebi que o segredo não era acumular coisas. E quando eu não acumulo coisas, eu consigo economizar dinheiro. Então, por exemplo, assim, ó, hoje eu uso só camisa preta e eu tenho 5 camisetas. Quando fica velho, eu vou lá e reponho, renovo o estoque, mas não passo de 5. Isso para mim está suficiente. E eu ter 30 ou 50 camisas não vai me fazer mais feliz. Qualquer dia eu só vou usar uma mesmo. Não vai me fazer diferença. Então, para que eu vou comprar um monte? Até porque a experiência que uma camiseta vai me proporcionar é a mesma. Sempre é a mesma. E aí, a outra frase que eu digo é assim, ó. Isso tem a ver com minimalismo, que é uma coisa que eu pratico, né? Que o minimalismo ele me ajudou a ter um estilo de vida mais simples, mais objetivo e gastar bem menos. Então, antes, por exemplo, eu ganhava 5, eu gastava 5. Depois, cara, eu comecei a entender que eu poderia gastar bem menos do que eu ganhava praticando minimalismo, gastando só com o que é necessário. E aí eu digo assim, ó, você tem que comprar um objeto que te dê 10 experiências e não 10 objetos que te dê uma experiência. Veja bem, um exemplo. Se eu compro 10 camisetas, eu não vou ter 10 experiências com 10 camisetas. E nem 100. Eu vou ter uma experiência só, né? Que é andar bem vestido, de repente. Então, 10 objetos, 10 camisetas que vão me dar uma experiência. Agora, às vezes eu compro um objeto, como por exemplo aqui atrás de mim tem um piano, você também toca, você sabe do que eu tô falando. Cara, é um objeto só, é um objeto mais caro, mas isso aqui, cara, isso aqui me dá 10 experiências. Isso aqui me dá infinitas experiências. Porque eu posso estar junto com a minha família aqui, tirar um sonzinho, a gente vai curtir junto. Eu aprendo uma música nova, isso é maravilhoso pra mim. Eu recebo um amigo, eu venho aqui, toco uma musiquinha, ele acha muito massa, entendeu? Então, cara, vários momentos você pode criar em torno daquele objeto ali. Então, eu enxergo, por exemplo, o piano como um objeto que me proporciona 10 experiências. Assim como outros objetos que eu compro, tudo que eu compro hoje, eu penso assim antes. Quais são as experiências que isso vai me proporcionar? Se eu vejo que não vai proporcionar experiências, eu não compro. E quando você faz isso, você vai deixando de comprar muita coisa. E o pouco que você tem te proporciona tanta experiência que você vai se tornando uma pessoa mais feliz.
Viajar, por exemplo. Viajar é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque me proporciona experiência, né? Então, cara, foi assim, ó, assumindo viver uma vida bem mais simples. Hoje eu moro numa casinha de madeira no sítio aqui. Agora eu vou até Top. ampliar Essa a casa casa porque ampliar porque eu é tô demais, Leandro. é Eu vi o eu vídeo, fiz cara, de chalé. Eu fiquei é, apaixonado. Falei, cara, eu preciso ter um chalé desse um dia. Você tá doido? isso. É, eu fiz, Essas né, eu coisas. fiz a gente fez ela bem minimalista assim, né? Porque era só eu e minha esposa e, cara, a gente pensava, uma casinha pequena de madeira no sítio. É tudo que a gente quer. Não precisa morar numa casa grande, uma mansão, não precisa ter um carro top, né? Então, cara, é isso. Agora a gente vai ampliar um pouquinho. Por quê? Porque veio o filho, a gente pretende ter mais filhos, né? Foi uma decisão. Então acaba tendo que ter, né? Todo mundo precisa de quarto e tal, a gente vai acabar ampliando a Orçamento do casa. Leandro, se eu Mas não a me gente engano, a não meta quer do que ela Leandro perca era. essa essência de simplicidade, entendeu? A meta do Leandro, se eu não me engano, era ter 12 filhos, algo assim que você falou que queria chegar, né? Nem tanto, nem tanto. Olha só, você Vamos, vamos, posta lá nos vamos stories, produzir põe mais, não, nem tanto. os ovos, os pintinhos e tudo mais, cara, é sensacional. Eu fico imaginando, cara, como que uma pessoa que especula na bolsa de valores troca essa experiência igual o Leandro tá vivendo por uma especulação e tudo mais. É complicado a gente É, ver esse lado, né? A tranquilidade que o investimento proporciona é sensacional. E essa questão de experiência eu achei muito isso mesmo. bacana. É que eu falo, né? Cada vez que o Leandro vem aqui é uma aula, aprendendo. Se eu começar a olhar cada objeto ao meu redor e ver que experiência esse objeto vai me proporcionar, cara, a vida muda em muito, Vai viu? descartar muita coisa. Sensacional. Top. Você quer recomendar algum livro, Leandro, que te ajudou a ter essa virada de Cara, eu digo chave? assim, ó, eu digo, depende do nível da pessoa. Se você ainda tá com pensamento de pobre, né? Desculpa eu ser tão direto assim, né? Pensamento de pobre. Mas é porque a maioria dos brasileiros tem pensamento de pobre e vocês não têm culpa de pensar assim. É porque nós somos educados assim, né? A gente vive num país que as pessoas já tiveram muita dificuldade. Eu vejo que as coisas estão melhorando um pouco, assim, as condições financeiras das pessoas, as classes sociais estão evoluindo, né? Ainda bem. Mas ainda a gente vive num país que tem muita pobreza. E muito disso é por conta do pensamento das pessoas. A gente tem pensamento de pobre. Então, se você ainda tem pensamento de pobre, o que é pensamento de pobre? É achar que você nunca vai conseguir ganhar mais que 1.500, R$ 2.000 por mês. É achar que você nunca vai ter R$ 1 milhão na sua conta. É achar que você nunca vai ter uma liberdade financeira. Isso é pensamento de pobre. Porque qualquer brasileiro pode conseguir. E se você duvida disso ainda, você tem pensamento de pobre. Aí você precisa ler Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro ele vai fazer você dar uma virada. Tem vários outros livros nessa pegada, mas eu vejo que é um livro bem forte. Inclusive é muito bom para ler em casais, tal, porque aí você vai lendo e vai debatendo sobre aquilo que o autor falou ali, e você muda muito a sua cabeça e muito provavelmente você vai deixar de ter pensamento de pobre. Quem já deixou de ter pensamento de pobre e agora entende que é possível você ter mais de R$ 1 milhão na sua conta, que é possível você ter liberdade financeira, que é possível você ganhar 3, 4, 5, 10, R$ 20 mil por mês. Basta você saber o que fazer para chegar lá. Aí você tem que ler Pai Rico, Pai Pobre. Porque você vai ganhar bastante dinheiro para ficar rico, mas aí você precisa agora colocar esse dinheiro a trabalhar para você. Porque você não vai trabalhar pelo dinheiro a vida toda. É o dinheiro que tem que trabalhar para você. Isso você vai aprender no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então é o segundo estágio. Se você já passou, já blindou o seu mindset, já entendeu que é necessário você investir para gerar renda para você, eu digo que você tem que ler o livro do Décio Bazin, que é o Faça a Fortuna com Ações, antes que seja tarde. Cuide com esse livro, porque tem muita coisa que já passou para trás. É um livro antigo, é um livro que era outro tempo, outra época, o patrimônio do cara é outro. Nunca leve ao pé da letra um livro de uma técnica de investimento. Mas ali é um livro que foi escrito por um brasileiro, falando da Bolsa de Valores brasileira, da realidade brasileira, e que tem muita coisa que ainda acontece, que está escrito naquele livro. Então é um livro muito bom para quem já está num estágio mais avançado, que já está virando investidor. Então eu digo, Bacana. falei 3 livros aí. Não, top demais. Se falando esse livro aí, me deu até uma ideia. A gente podia organizar algum evento e dividir em fases, né? Pegar desde o zero ali e o livro que, né, passar os ensinamentos daquele livro, algo fazer uma semana. Exato. Seria bacana. Depois a gente conversa sobre isso. Poderia ser algo top, né não?
Vamos, E, vamos. Leandro, se alguém tem alguma pergunta, né, pessoal? Falta 5 minutos para acabar o tempo de live aí. Já tomei tempo, 1 hora do Leandro já. Repete o nome do livro. A Isabel perguntou, pediu para você repetir. Ó, o primeiro é Os Segredos da Mente Milionária. O segundo é Pai Rico, Pai Pobre. E o terceiro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Top, bacana. Então, tiramos dessa live aqui uma das vantagens, né, as maiores vantagens de ser um holder, investir com a filosofia buy and hold, investir com a filosofia 500 pratas, é tranquilidade, né, liberdade e muitas outras que quem anotou, né, eu sempre falo, pessoal, anota aí convidados como essa semana, convidados igual o Leandro, você tem que assistir anotando. Eu mesmo queria estar aqui anotando, mas estou fazendo a live, porque é sempre uma aula aí. Show. Leandro, e sobre criptomoedas, você tem alguma opinião? Você tem Bitcoin? Cara, eu tenho assim, eu vejo que a gente nunca pode descartar as possibilidades, né? O dinheiro é uma coisa, quando a gente estuda a história do dinheiro, a gente vê que ele foi se ajustando às necessidades da economia, né? Lá no passado, primeiro, nem existia dinheiro, né? As pessoas trocavam objetos, né? Então eu produzia milho, eu dava milho, você produzia arroz, você me devolvia arroz. Depois veio a moeda de troca, né? Então até o sal foi moeda de troca. Depois os metais preciosos eram moeda de troca. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente usa Pix, então é um dinheiro que nem existe, né? É dinheiro escritural, é dinheiro digital. Eu transfiro para você, você transfere para mim, ninguém vê a cor do dinheiro. Então o dinheiro está se transformando. E eu vejo que as criptomoedas é uma tecnologia muito boa para ser usada como meio de troca. Ela ainda está muito assim, eu vou dizer assim, me faltou a palavra, muito embrionária ainda, né? Ela tem que se desenvolver muito ainda para ser usada. Mas eu vejo que ela está num caminho. Então eu gosto da tecnologia do Bitcoin, principalmente. Eu gosto muito do Bitcoin. Porém, como eu falei, é um projeto muito inicial. E ele tem os seus riscos de não dar certo. E por isso que eu tenho sim Bitcoin, eu invisto, mas eu invisto um pequeno percentual da minha carteira, que gira ali em torno de 1 a 2% de todo o meu patrimônio, e eu não passo disso. Por quê? Porque se der certo, tudo isso que eu falei, eu estarei posicionado. Eu tenho Bitcoin e eu participei disso. Se der errado, não é 2% que vai me falir. Top, famoso gerenciamento de risco. Flores, Exatamente. moda evangélica, falou assim: quero iniciar essa vida de investimento, como iniciar? Quais os primeiros passos? Aproveitar então, pessoal. Se você também quer começar, já vou divulgar aqui a Masterclass que vai ter amanhã. Às 20 horas lá de Brasília, lá no meu YouTube, eu vou passar em 3 fases como você pode construir uma aposentadoria milionária com essa filosofia que eu estou falando aqui, com a filosofia do Leandro. Então lá eu vou falar sobre mentalidade, vou mostrar para vocês os investimentos, como que compõem uma carteira e tudo mais. Então, assim, o link para participar dessa Masterclass vai estar aqui na bio do meu Instagram. Se inscreve lá, que vai acontecer no YouTube amanhã. Lá você vai aprender muita coisa mesmo e você vai sair de lá, tenho certeza, já com o norte para iniciar seus investimentos. Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos estudar o Leandro aí, que temos 2 minutos ainda. Alguém mandou aqui? Não, alguém mandou pergunta. Não, acho que é por isso, é só isso mesmo, né? Já vai encerrar aqui 2 minutos. É isso mesmo. Leandro, obrigado. Obrigado por ter concedido essa hora aí do seu domingo para falar aqui comigo e essas 40, 50 pessoas que ficaram ao vivo aí. Obrigado também quem participou. Hoje foi o último dia da semana de live que eu estou fazendo desde segunda-feira, trazendo aqui, ó. Segunda-feira foi a contadora da Bolsa, terça foi o Meet, quarta foi não, acho que quarta era para ser o... Acho que foi quarta? Foi a virada investidor. Quinta foi acho que foi o... Quem foi quinta-feira? Me ajuda aí, pessoal. Quem foi quinta-feira na live? Quem que foi quinta-feira na live? Eu acho que foi o Gorila. Quinta-feira foi o Gorila, falando sobre gerenciamento de carteira. Sexta-feira era para ser o Fábio Holder, mas apareceu uma viagem que ele tinha que fazer, ele pediu desculpa ali, mas não cancelamos, mas vamos remarcar em breve, eu vou estar aqui com o Fábio Holder. No caso, sábado, ontem foi o Pitch e hoje foi o Leandro Cabral, fechando com chave de ouro essa semana de live, que eu gostei muito. Eu geralmente não tenho costume de fazer live, mas para mim foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que ajudou muita gente aí também. Obrigado, Leandro, por participar. Quem sabe aí a gente faz mais live aí no decorrer do tempo. Não, massa, cara. Eu que agradeço aí por ter chamado. Agradeço o pessoal aí por ter nos escutado aí, né, por 1 hora.
E sempre bom, né? Sempre bom a gente vir aqui fazer esse trabalho de moldar o brasileiro aí, ajudar o pessoal a mudar, virar a chavinha aí, né? E se tornar investidores. Obrigado pelo espaço, por ter me chamado aí. Quando quiser, é só chamar que a gente está sempre presente. E quando quiser aparecer lá no canal, tá convidado também. Valeu, muito obrigado. Ó, pra você ver, quem acompanhou a live essa semana, a semana de lives, igual a Lilian Cíntia, oi Lilian, ela conversa com ela no direct ali, ela tá acompanhando, se eu não me engano, desde o começo. Cara, não tem como a pessoa assistir de segunda a domingo, todo dia essa 1 hora de live, e não sair com a mente transformada, não sair ali com um conhecimento maior sobre isso. Beleza, Leandro? Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Obrigado. Falou. Ivan mandou aí, ó, parabéns, Lucas, valeu pela semana, parabéns. Pessoal, eu que agradeço de verdade por vocês acompanhar aqui. Eu vou pensar em fazer mais eventos como esse. Para mim foi muito transformador. Eu espero que para quem tem acompanhado também seja transformador. Os convidados aí sempre dando aula pela gente, ó, Thiago, parabéns pela live, todos maravilhosos com ótimas pessoas. Enfim, obrigado, né? Finalizar. E amanhã, na verdade, finalizar aqui no Instagram, pessoal. Amanhã vai ter no YouTube a Masterclass. Lá vai ser aula pesadíssima. Hoje eu tava sentando, preparando os slides, falei, cara, que conteúdo é esse? Acho que vai dar ali 1 hora, 2 horas. Se bobear, eu vou fazer de tudo para não dar 3 horas, porque vai ter muito conteúdo lá. É muita coisa mesmo que não teve aqui na semana de live, porque o tempo é curto, né? E eu quero cada vez absorver dos convidados, então não dá para falar muita coisa aqui. Mas amanhã vai ter a Masterclass, 20 horas já de Brasil. Quem vai participar da Masterclass? Comenta aí. Quem aqui vai estar na Masterclass amanhã? Eu quero ver, pessoal. Vocês que estão comentando aqui, participando, quero ver vocês amanhã lá no YouTube. Já agenda aí o horário, esse mesmo horário que estamos tendo a semana, vai ser lá no YouTube amanhã. Olha lá, ó. Ulisses, vou participar da aula. Masterclass amanhã. A Lília falou para mim que vai participar também. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês amanhã lá no YouTube às 20 horas, beleza? Quem não se inscreveu, o link para se inscrever tá aqui na minha bio. André, eu vou. Ivan, chama. Mato Grosso aqui tem muitos negócios de chama. Tamo junto, pessoal. Então, até amanhã às 20 horas, horário de Brasília, beleza? Falou!